Convido vocês a acompanharem a conversa que tive com o doutor Agro, Marcos Fava Neves. Como se diz? Atenção, respeito. O professor está na sala. Bom, professor Dr. Marcos Fava Neves, primeiramente o senhor saiba da nossa admiração aí pelo seu currículo, que é impressionante, né? A sua formação acadêmica, não é à toa que o senhor ficou conhecido aí como Dr. Agro. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco na TV Vila Velha e também na internet. Bom, eu gostaria já de começar perguntando para o senhor, para quem gostaria de seguir o seu exemplo, né, o seu brilhante caminho aí na academia, no agronegócio, como é que estão as oportunidades acadêmicas, né, para quem quer estudar a fundo o agronegócio e não estou falando só aqui de graduação, vamos falar já para o seu nível aí, né, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, quem quer de fato a fundo, né? Vamos considerar que a graduação aqui seria o jardim de infância, né? Como é que o senhor vê essas oportunidades aí? Muito obrigado, Ricardo. É um prazer participar do seu programa com vocês aí. Vocês têm feito um trabalho tão interessante de difusão de conhecimento. Isso, antes de mais nada, precisa ser valorizado e reconhecido. Eu acho que para trabalhar no agronegócio, começando do básico, vamos pensar aqui alguém do ensino médio que está nos assistindo, começar a ler sobre o setor, começar a assistir vídeos do setor, estudar. Os cursos que ajudam bastante são os cursos ligados à área agro. E daí o principal mesmo é a engenharia agronômica. Esse é aquele mais amplo, que permite você estudar desde animais até economia dentro desse curso. Depois você tem zootecnia, medicina veterinária, engenharia agrícola, você tem um conjunto grande, técnico também, os cursos técnicos agrícolas também são importantes. Você tem um conjunto que vale a pena as pessoas fazerem aí como graduação. Também tem muita gente de economia e administração indo para o agro. Aí o que ele não conhece muito bem é como que é as plantas, né? A questão de safra, tal, mas isso também se aprende. Então, hoje você tem gente de negócios indo para o agro e gente do agro aprendendo também de negócios. Então, isso aí na graduação. Na pós, você tem muitos cursos bons hoje de agronegócios. Eu destaco os que a Exalc tem pelo PSEG, que é um programa de executivos lá muito interessante. FGV tem também, a USP tem, tanto em São Paulo quanto em Ribeirão Preto. E aí você pode optar por uma carreira mais empresarial, que seria o MBA, né, que é o chamado de pós-graduação lato sensu, ou você vai naquelas que exigem uma tese, uma dissertação, e que são reconhecidas pelo MEC como cursos de pós-graduação stricto sensu. Aí tem o mestrado, o doutorado, e aí boa parte das universidades federais, das universidades estaduais, do Paraná, de São Paulo, elas têm pós-graduação em agronegócios. Então, o mais importante, Ricardo, é a vontade da pessoa estudar, porque ela pode fazer o melhor curso de agronomia do Brasil hoje, que é o da Exalc, e ser um péssimo aluno e péssimo profissional. Pode fazer um curso que não é do mesmo nível, mas ser um cara melhor, porque se dedicou, tal. Então, tem muita questão pessoal também, né? A universidade é uma plataforma, mas depende do seu exercício, né? Bom, professor, o senhor teve uma experiência no exterior também, né? Conta para nós como é que foi essa passagem por lá e continua ainda, né? Pelo que eu li rapidamente, o senhor ainda é professor nos Estados Unidos, é isso? Ô, Ricardo, eu tive muita sorte, né? Na minha vida, meu pai, antes de mais nada, foi diretor da Exalc em Piracicaba, ainda dá aula lá com quase 80 anos de idade, e ele me inspirou muito nas questões de buscar os cursos adequados. E ele foi, Ricardo, em 77 e 78, ele foi fazer o pós-doc dele na Universidade de Purdue, que é a top 5, né? É uma que fica lá em Indiana, nos Estados Unidos. E eu tinha 10 anos de idade, acompanhei, então vivenciei lá dentro da universidade também, ia lá nos finais de semana, até foi o meu primeiro trabalho como entregador de jornais. E aí, então, eu sempre fui motivado a fazer também essa carreira de pós. E eu pude estudar, para responder a tua pergunta, na França, em 95, durante o mestrado, um curso rápido, um curso de um mês, mas eu fiz uma disciplina lá. Aí, mais longo, no doutorado,
eu fiquei em 98, 99 na Holanda, foi sensacional, na universidade número 1 do mundo de agronegócios, que é chamada Wageningen, lá na Holanda. E, desde então, eu viajo algumas vezes durante o ano para fazer curso, para participar de congressos, porque uma coisa é importante, Ricardo, estudar, você nunca para. A gente terminou de almoçar aqui agora, deu 2 horas, eu falei, minha filha, a hora de fazer tarefa, o papai também vai fazer tarefa. Então, é uma coisa assim, para sempre, né? E hoje eu tenho esses vínculos, só para concluir, com a Universidade de Buenos Aires, é o meu mais antigo, de 2006, que eu dou aula lá, já são 15 anos, né? De 2013 eu comecei dando aula na Universidade de Purdue também, onde meu pai esteve como professor visitante internacional agora, então todos os anos eu dou um pulinho lá. E o mais excitante agora foi 2020, que eu comecei na Universidade de Pretória, na África do Sul. Então eu tenho muito orgulho que, além de ser da USP e da GV aqui no Brasil, eu sou de 3 universidades internacionais de destaque e contribuo com eles mais ou menos aí uma semana por ano presencialmente, um pouco menos do que isso, e digitalmente você está interagindo a todo momento, né? Então, um pouco essa é a ideia para as pessoas. Estudar, quem quer ser um profissional que progride, nunca vai parar, nunca vai parar. É isso aí, professor. É empolgante ouvi-lo, é empolgante mesmo, sabe? Eu gosto muito de estudar também. Fiz um MBA na FGV e sou filho da PUC, como se diz também. Estudei na PUC no Paraná e também fiz uma faculdade estadual no Paraná. Mas, enfim, estou longe ainda dos seus passos e é muito bom lhe ouvir. É empolgante mesmo. O senhor acaba sendo um orgulho para nós, que estamos aí vivenciando o agro, né? Agora estamos nesse caminho. Eu sou leigo ainda no assunto, mas sou um comunicador, então uma das coisas que eu aprendi é fazer perguntas, né? Então, as respostas eu não sei, mas eu procuro pessoas inteligentes que saibam responder às minhas pequenas e simples perguntas. Bom, professor, é empolgante mesmo, de fato. Eu gostaria de saber como que o senhor vê no exterior a questão do agro brasileiro, como que assim, o corpo de professores, né? Eles visualizam aqui as oportunidades acadêmicas aqui no Brasil. Porque a gente fala muito hoje em startup, e startup é inovação, é disruptivo, né? É pensar diferente, pensar fora da caixa, enfim, essas histórias todas aí de palestra de motivação praticamente, né? Mas o disruptivo, como que eles veem o Brasil em termos de acadêmico? Em termos acadêmicos, ou eles enxergam a gente ainda como muito incipientes, enfim, como que é essa visão no exterior do Brasil? Do agro. Ela mudou muito, Ricardo, nos últimos anos, porque o Brasil foi devagarzinho assumindo um papel de protagonismo no mercado mundial e dentro de 10 anos, né, eu acabei de escrever um texto, vou mandar para você em breve, o Brasil se torna fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos, cada vez mais. Então, a atenção hoje do mundo das escolas de agro virou mais para o Brasil. Antes o Brasil era um pouco esquecido, vamos dizer assim, porque o conhecimento estava na Europa, nos Estados Unidos. E aí hoje, você vê, eu trabalho numa universidade importante do Brasil, numa importante americana. Você vai lá, o Ricardo, o respeito que eles têm por mim é como se eu fosse alguém deles lá. Sabe? Porque, primeiro, que você está fazendo as coisas certas e você está no local certo. Porque o Brasil tem gerado uma quantidade de inovações impressionante, principalmente na área que você falou. Está certo que na genética, apesar dos nossos pesquisadores, esse corpo de gente sensacional que nós temos, falta recurso, as sedes das multinacionais ficam fora do Brasil, mas nessa área do digital, de startups e soluções de problemas com base nessa nova visão da agricultura feita por metro quadrado, o Brasil está na ponta. Eu não sei se nós estamos na frente de todo mundo, mas que nós estamos ali nos 3 que estão disputando a primeira posição, nós estamos. Então, cada vez mais você vê interesse dos americanos e dos europeus de virem estudar aqui, para terem essa experiência. O cara quer trabalhar com agro, ele fez lá uma pós, ou ele fez lá um intercâmbio no Brasil, né? Mesma coisa, se você gosta de vinho,
Você vai conversar com a pessoa, falar, eu fiz uma pós em Mendoza. Não, opa, você esteve lá, então, você, entendeu? Você viu as coisas acontecendo. E esse ponto é um ponto muito importante. Então, o Brasil está entrando cada vez mais na moda como destino. Se a gente falasse inglês, já seria há muito tempo, porque o português ainda é um obstáculo e ainda nós temos um conjunto de colegas capazes de dar uma aula em inglês que ainda não é grande. Então, a internacionalização efetiva dos cursos de agro é ainda algo para a gente melhorar, mas tem melhorado bastante. Ô, professor, o senhor falou numa questão ali econômica, né? A pesquisa é relacionada com a economia, isso é um fato. A gente precisa, por exemplo, de carga horária, precisa de vários fatores que requerem financiamento. Como que o senhor vê essas gigantes em termos de pesquisa? Vamos falar aí de Bayer, de Syngenta, talvez mesmo empresas como a Cofco, enfim, grandes empresas aí que têm dinheiro, né? Empresas internacionais. Em termos de aplicação disso em pesquisa aqui no Brasil, o senhor vê essa possibilidade, vê um crescimento, vê uma janela sendo aberta, não, pequena, como é que o senhor vê isso? O Ricardo, eles têm feito muitas coisas já, viu? Porque o Brasil está se tornando o mercado número 1 para muitas dessas empresas. E aí a orientação deles desce mais um pouco para cá. Então você vê a Syngenta, na verdade, todas as multis, né? A própria BASF, Bayer, daí você vê na área de máquinas, que essas são mais brasileiras, né? De implementos. Máquinas, mas as máquinas são feitas aqui, eles têm laboratórios de pesquisa aqui, cada vez maiores. Então, isso não está contradizendo o que eu disse na minha primeira pergunta, porque, por exemplo, modificação genética, essas coisas mais um pouco sofisticadas, eles, de certa maneira, fazem nos laboratórios da matriz e vêm para cá para adaptações. Mas está crescendo a quantidade de pesquisa que é feita aqui por diversos motivos, mas eu queria destacar uns 2 ou 3. O primeiro é que os nossos cientistas são classe mundial. O segundo é que você pagar em reais é muito mais barato do que pagar em euro ou pagar em dólar para uma mão de obra e para todos os custos que envolvem a pesquisa, né? E o terceiro, por muitos projetos que os ministérios e distintos governos do Brasil dedicaram para a área de pesquisa e desenvolvimento e que acabou atraindo também recursos. Então, eu vejo com muito bons olhos, e isso complementa a tua primeira pergunta, que eu posso fazer também agronomia, medicina veterinária, zootecnia, para trabalhar em laboratório. E esse caminho vai ser muito grande, porque nós precisamos cada vez mais de plantas melhores, né? E você tem condições de fazer isso com a genética, com uma série de coisas. Muita variação, muita oportunidade aí acontecendo. Bom, professor, o senhor tocou num outro fator, a questão linguística. Eu trabalhei com algumas startups aqui no Brasil, do agronegócio, e tive uma certa dificuldade em tentar convencer os jovens das startups a entender, a falar em inglês, pelo menos sobre o seu negócio. Eu falava, olha, pelo menos faça o teu pitch em inglês. Mas eu tive dificuldade séria para convencer as pessoas da importância disso. Bom, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, mas abordar fosse um pouquinho mais fundo, porque o Brasil, a gente pode dizer que é um país fechado, justamente porque nós só falamos português aqui, né? E se for querer seguir um pouco do seu caminho aí, que o senhor fez uma brilhante carreira e continua fazendo na academia, né? Qual que é a importância do inglês? Imagino que o senhor fale também francês, o senhor esteve lá na Universidade da França, na Holanda, imagino que o senhor falava lá holandês ou alemão, e é claro que o inglês funciona em todos os lugares, né, professor? Eu gostaria que o senhor falasse me ajude a tentar convencer essas startups aí, se estão nos assistindo aqui, a entender, a falar em inglês, né? Talk in English, né? Please. Ricardo, mais uma vez, você precisa ter sorte na vida, né? Eu fui para os Estados Unidos com 10 anos de idade, com assim, um mínimo do mínimo do mínimo. Lá você cai na aula com outros moleques de 10 anos de idade. Em 4 meses eu era um americaninho falando lá. Então eu dei muita sorte, porque eu peguei, de certa maneira, a pronúncia adequada, tal. Mas assim, você tem como aqui no Brasil. E acho que todo mundo que quer fazer um negócio internacional, o inglês é básico. Por mais que vai ter tecnologia que vai ajudar em tradução, né, que a gente já vê acontecendo hoje, nada como falar direto e
E assim, o inglês, eu acho que hoje, assim, porque a minha idade aprender chinês é impossível, não tem mais nem condição. Mas e lá também tem problemas de variações da língua, tal, mas não tenha dúvida que o chinês e o inglês são as línguas mais importantes, que se alguém pudesse, ó, escolhe duas que eu vou, pumba, aprender, além do português, que você tem que usar aqui no Brasil, o inglês e o chinês, não resta dúvida nenhuma, né? Porque aí você vai estar conversando com os dois líderes do mundo. Mas como para a gente o chinês é muito distante, né, muda caractere, é muito difícil, a pessoa realmente tem que ter habilidade, né? Eu acho que o espanhol seria o segundo investimento que eu faria. Então, o inglês e o espanhol. O espanhol, do português, para a gente pular para o espanhol, é relativamente gostoso, é relativamente tranquilo. E essas duas línguas já te dão uma boa, fora o português, lógico, te dão uma boa caminhada aí em todas as Américas, né? Se você pensar que aqui nós temos o Brasil, né? E depois o espanhol você usa muito bem, tirando as Guianas, você usa muito bem em todos os países, né? E esse é um ponto. Então, para nós, só para fechar, o inglês é um ponto fraco. Eu recebi aqui o ano passado, durante o ano todo, um professor lá da Universidade de Purdue, que ficou no sabático, um grande amigo meu, e soltamos ele por aí, né? Pena, viu? Porque as pessoas não falam. Ainda mais em São Paulo, tudo bem, né? Você já tem mais cidades mais do interior, mas tem uma coisa que ele ficou encantado. Elas não falam, mas elas tentam ajudar. Elas fazem o possível para ajudar. Diferente de uns lugares que você vai, alguns países que eu não vou citar para não criar problema, que a pessoa te dá uma bordoada e sai do lado e você não é atendido, né? Mas aqui, pelo menos, ele ficou muito encantado com a vontade das pessoas de tentar resolver o problema. Mas, assim, tem que investir no inglês, sim. Se eu puder recomendar a quem está nos ouvindo, é um belo investimento, vai te trazer retorno. Isso aí, professor. Muito obrigado pela entrevista. E como todo bom professor, é provocador, né? Que o professor, ele provoca, né? Então, pelo menos aí, falando inglês, chinês e espanhol, tá bom, né, professor? Bom, mas quem que consegue, né? Muito bom, professor. Só para encerrar aí, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Então, o nosso objetivo aqui é ressaltar o seu currículo, né? A sua formação acadêmica, que é um orgulho para nós brasileiros. E de repente o senhor conta para nós o que o senhor está estudando aí no momento, pós-doc, já segundo pós-doc, o que está inventando? Você veja só que coisa, né, Ricardo? Era para eu estar nos Estados Unidos agora. Eu tinha programado esses 6 meses do ano passar lá, num sabático, mergulhado na área que eu mais gosto, que é planejamento estratégico, né, de teoria, que é a que eu dou aula e estudo, e aplico no agro, né, nas empresas, desde alimentos, biocombustíveis, agro, tal. Era para eu estar lá. Então, esse é um ponto muito importante, né? As pessoas não devem parar de estudar. E hoje, o que está acontecendo pós-pandemia, que ficou muito legal, você tem muito conhecimento à disposição. Eu mesmo queria convidar todo mundo, tem um canal no YouTube com o meu nome, entra lá para vocês verem, tem 220 vídeos. Agricultura regenerativa, exportação pelo Arco Norte. Então, esse é um momento também agora de aprendizado que você vai via o YouTube, você vai conseguindo, né? No meu tempo não tinha nada disso. Então, hoje você tem cursos de graça. Basta você ter uma disciplina para uma vez por dia, eu vou separar um tempo sem o meu celular, sem o meu WhatsApp, vou assistir um negócio, vou fazer um resumo e vou melhorar. Então, para isso, tem esse canal com o meu nome, vocês fiquem à vontade de olhar, e tem o site também, que todos os livros, vocês estão vendo aqui, ó, que a gente fez, tudo isso daqui está digitalizado e gratuito no site doutoragro.com. Tudo. Porque as pessoas precisam ler, evoluir, e nós fizemos isso. Então, usem à vontade, tá bom? Excelente. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Foi um prazer conversar com o senhor e estaremos sempre acompanhando e agradeço por enviar também todos os materiais que o senhor puder enviar. Muito obrigado. O nosso respeito. O professor está na sala. Valeu. Tamo junto. Um abração para você e parabéns, viu? Valeu. Joalheria Espaço Aliança. Joias finas em ouro e diamantes.
Confeccionamos peças exclusivas. Ligue e peça seu orçamento. Nosso WhatsApp é 48 99 854 1386. Joalheria Espaço Aliança, o requinte e o bom gosto em joias em ouro.